Hoje o Do Camisa vai falar sobre o assunto mais polêmico do futebol brasileiro. É isso mesmo, família. Você que ama futebol, ama o seu time, já xingou demais essa rapaziada. Eu tô falando é da arbitragem. Hoje a gente vai trocar uma ideia do profissional ao amador. Vamos perguntar como que eles se formam, qual é o sonho do árbitro de futebol e o pior, é muita pressão mesmo? Irmão, é da Federação Paulista até a Várzea. Vamos trocar essa ideia, tio. Árbitro é o seguinte, marcou, tá marcado, o que ele decidir, tá decidido. Agora mudou tudo. E agora a televisão é que apita. Vai lá, xinga ele, quero ver o que ele fala, ou chega próximo a ele lá, faz o dedo no... pra gente ver como ele reage. Então você podia ter uma cabine, nem precisa de tudo isso de árbitro que tem hoje no futebol, nem precisa tudo isso de VAR que tem no futebol. Concentra, vai para. Guilherme Sereta apita nos Estados Unidos e eu queria que você comentasse então o que você acha da galera do chefe de arbitragem e de como é conduzido a arbitragem no Brasil pela CBF. O sistema que eu estava, eu posso falar algumas coisas. Esse que está por vir, eu torço para que seja totalmente diferente. Até porque hoje o presidente do CNM, trabalhei muito com ele, fiz várias pré-temporadas. É um cara muito sério, um cara super esclarecido. Agora, o sistema que funciona, os árbitros sejam escalados, se partir do princípio que vai ser igual, nada vai mudar. A gente precisa ter autonomia para quê? Estar sempre os melhores. Atualmente eu sou coordenador do desenvolvimento da arbitragem, né? Onde os árbitros são preparados constantemente nos aspectos mentais, físicos e técnicos para atuarem nas competições. Aí a gente também coleta todos os dados constantemente desses árbitros, que hoje são 411 no nosso quadro, porque nós temos árbitros de elite, árbitros de forma que saíram da formação há pouco tempo. Sim. E árbitros que estão na trajetória do crescimento 411 aí. Árbitros, então. Em 22, certo. Tem um processo todo na formação, desde a formação até ele chegar num nível de excelência dentro da arbitragem. Tem a formação mesmo, ele se inscreve como um aluno e vem fazer a sua formação. Então ele tem aulas teóricas, práticas, físicas, conhecimento de regra, orientações sobre como atuar numa partida de futebol, porque não é só saber regra e entrar lá e atuar, né? E a partir daí ele se diploma e tem direito a requerer a sua inscrição. Aí ele passa a fazer parte do quadro de árbitro da Federação Paulista. Como é uma pré-temporada de árbitro, né? Porque todo mundo sabe do jogador. Agora, ninguém sabe de como o árbitro se prepara. Como é que é essa pré-temporada? Hoje nós temos um grupo de 120 árbitros, desses 400 e poucos. Então eles são divididos em 3 grupos e são levados para um hotel e passam 7 dias no hotel. A gente tem aula, discussões teóricas, treinamentos, né? Não são aulas mais porque já são árbitros, treinamentos físicos, treinamentos mentais e simulações de jogo com VAR ou sem VAR. Nas nossas pré-temporadas era em torno de 10, 14 dias antes de começar o Campeonato Paulista. Fazíamos simulações de lances com garotos contratados pela federação para que simulassem algumas atividades dentro do campo de jogo, faltas, pênaltis, impedimentos, e tanto os assistentes como os árbitros, a gente atuava e a gente fazia a marcação como se fosse um jogo, marcando o que era, o que não era. Mas em determinado momento você estava sempre viajando, então você tinha que se cuidar mesmo por conta própria, você tinha que analisar a sua arbitragem. Eu me preparava antes da competição para estar legal. E depois eu mantinha. Eu ia para a praia correr, para treinar, eu jogava tênis, que era um exercício muito bom para reflexo. Hoje, como antigamente, você tem que ter alguns números, alguns limites para mostrar que está com preparo físico. Existem alguns parâmetros para isso.
mas cada um tem que se tratar. O que a gente faz recentemente, de uns tempos para cá, principalmente o que aumentou? A análise dos árbitros, a observação no campo de jogo. Isso aumentou demais. Isso é algo específico da Federação Paulista, tá? Hoje, todos os jogos profissionais da Federação Paulista têm um analista de arbitragem trazendo relatos para o desenvolvimento de arbitragem. Então a gente recebe isso, salva isso, pega os aspectos a melhorar desse árbitro e os positivos desse árbitro e trabalha a partir daí. Além disso, a gente pega semanalmente os vídeos dos principais jogos que nós temos atualmente, naquele momento, e semanalmente a gente faz um encontro virtual mostrando os clipes deles mesmos nas partidas, que servem para eles, lógico, e para os demais árbitros que estão na sala. Então todos os mais de 300 árbitros estão virtualmente naquela sala, analisando semanalmente o que a comissão de arbitragem quer para a sequência. Para que a gente pudesse unificar os critérios e que todos os árbitros iam, né, para o campo de jogo, para o campeonato, mais ou menos na mesma página, guardada a devida interpretação de cada um, mas a gente tinha um norte a seguir, que aquele movimento era falta, aquele movimento era pênalti, isso é atrapalhar o adversário, então é impedimento, não é? Aquela coisa para ajustar os critérios. Fazendo tudo isso dá quase tudo errado, imagina não fazendo. Primeiro que o sistema é completamente falido. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, ele está ligado ao presidente. Então ele não tem independência. Por outro lado, não dá tempo nem de treinar os árbitros. Tem árbitro que está apitando domingo, quarto, e o cansaço mental é muito maior do que o físico. E no meu tempo não tinha partida televisionada, não tinha imagem, você não usava. Hoje em dia não. Hoje tem um videotape. E depois uma pessoa vai sentar contigo e diz, olha, você podia ter feito isso e isso, usando o replay para te ensinar. Hoje, pouco tempo tem para fazer isso. Agora que você viu um pouco sobre a elite do futebol, a gente caiu aqui, irmão. Eu tô no vestiário da arbitragem na semifinal da Copa Pioneer, que é um campeonato de várzea gigantesco que a gente veio acompanhar aqui. O cotidiano desse árbitro que tá lá com a cara e a coragem, sem VAR, tecnologia, ele contra a Rapa, mano. Então, ó, Regina, dá um giro no vestiário dos caras que eles daqui a pouco estão chegando e a gente vai ter que sair, tá? E aí, Guilherme, tudo bom? Então, meu nome é Guilherme Holanda, eu tenho 27 anos, sou professor de educação física, né? Sou árbitro desde os 15 anos. Você é profissional e você também apita na várzea. Sim. Qual é a grande diferença desses dois ambientes para o juiz? As regras são as mesmas, mas não é a regra que eu uso na federação não pode ser a mesma que eu uso aqui, porque aqui a maioria dos jogadores são amadores, né? Então, até mesmo às vezes na educação, às vezes do que no profissional, eles te abordam de uma forma, por estar na várzea, a abordagem é diferente também, eu tenho que saber, né? Filtrar isso pra não sair explodindo, sair dando cartão, porque tem tudo isso. Então aqui é mais tenso, o negócio aqui é mais pegado. Tenso, né? Aqui, a gente tem que entender que é a final de Copa do Mundo deles, então a gente tem que respeitar também essa Copa do Mundo deles. Então a mesma importância que eles têm nesse jogo daqui, é a importância do jogo de lá também. Então eu não posso, ter, esse jogo é mais importante, aqui não. Aqui a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. A gente vai em umas Copas que são só os 3 árbitros, e a gente passa, por esse sufoco, a gente fica assim com medo e acontece sim. E muda muito de uma Copa para outra na várzea? Muda muito. Já teve lugar que, mano... tem Copa, como eu falei, tem Copa que é só o árbitro ali, e toca o jogo aí e se vira, cara, entendeu? Sem ninguém para apoiar ali, a organização. Se vira aí, faz o jogo e termina. Valeu, Carlos. E aí aqui, o pessoal então opera jogos do Campeonato Paulista. Isso, é só esse tanto de monitores que vocês estão vendo aqui, né? Então aqui, nessa sala especificamente, aqui fica o VAR, aqui fica o AVAR. Né? Aqui fica o VAR. AVAR é o assistente. O AVAR que é o assistente do VAR. Né? Aí tem operador, tem observador, tem outro operador que fica também. Né? Todo mundo fazendo essa função. Cala a boca! Beleza, Zé? Faz uma dele e vai embora. Ok?
existe uma gama hoje de árbitros muito extensa em que nem todo mundo tem qualidade para decidir as coisas. Se você quiser fazer com que todo mundo fale a mesma língua, quanto menos pessoas, melhor. Então você podia ter uma cabine, nem precisa de tudo isso de árbitro que tem hoje no futebol, nem precisa tudo isso de VAR que tem no futebol. No meu tempo, o juiz percorria 5,5 km por jogo. Hoje, um árbitro percorre 13 quilômetros. Não dá tempo nem de pensar. E arbitrar é pensar. Então, os grandes erros das arbitragens é porque eles não pensam. O jogador corre muito, chega na linha de fundo, centro errado. O árbitro corre, chega na área, ele não interpreta direito. E aí os caras começaram a dizer o seguinte: pô, nós não podemos permitir que hajam erros no futebol, injustiça no futebol. Tiveram uma ideia e gastaram muito dinheiro para isso e criaram um equipamento que custa caríssimo e colocaram mais uma pessoa para auxiliar a arbitragem, que se chama VAR. E aí que mora o perigo. Porque futebol, o mesmo lance é visto por 5 torcedores e cada um interpreta de forma diferente. Chama o VAR. Polêmica. Aqui, só por curiosidade, esses eu ia falar botõezinhos isso. aqui, né? Aqui, ó, o verde, ele marca as possíveis infrações, possíveis situações. Então, o VAR está assistindo a partida aqui, então a cada possível, vamos lá, tá vindo um ataque aqui, possível impedimento. Então ele vai marcando, essas marcações vão ficando pro operador. Pro operador que vai estar aqui já, ele já vai traçar a linha, por exemplo, do impedimento ali? Não. Ainda não, porque só o impedimento não é visto. Agora, possível impedimento, gol. O campo deu gol. Quero checar os 2 possíveis impedimentos. Aí sim nós vamos checar. Entendi. Agora, se não sai gol, só impedimento por impedimento, segue. Pô, e aí, saiu o gol. Aí, deixa eu ver todo o início da jogada. Aí volta o início da jogada. Ah, não, tá tranquilo, não houve nada. Gol checado, gol confirmado. O botão vermelho abre a minha comunicação com o campo. O VAR só vai ser aceitável no Brasil quando determinarem regra. Um exemplo, a área de limite do VAR. O jogador não pode acessar aquela área. Durante a visualização do VAR dentro do campo de jogo, jogadores reserva não podem levantar do banco de reserva, porque no Brasil, se isso aí não for uma regra, ninguém respeita. É muita falta de educação dos jogadores. Então, não é culpa só dos árbitros. Os jogadores também têm culpa. Os treinadores também têm culpa. E, obviamente, quem controla tudo isso, que é a CBF, também tem culpa. Como é que é para ensinar, se é que isso é possível, ensinar um árbitro a lidar, por exemplo, com uma pressão de uma torcida, a conseguir tomar as decisões ali dentro de campo da maneira mais clara? Vai jogar bola! Vai jogar bola! Acabou! Lógico que representar o que é um grande jogo com um público, com um estádio cheio, é muito difícil, né? A gente não tem como simular isso perfeitamente. Mas o árbitro, ele vai pro campo de jogo já na escola, com jogadores reais, né, com jogadores não profissionais, mas jogadores de base, que muitas vezes fazem essas parcerias com a Federação Paulista. A gente faz um jogo, então a gente já vai sentindo quem é que consegue lidar com essa pressão. E muitas vezes até a gente pede para os jogadores para irem para cima do árbitro numa reclamação um pouco mais acima da média, para ver como ele reage, né? Vai lá, xinga ele, quero ver o que ele fala, ou chega próximo a ele lá, faz o dedo no... A gente faz sem o árbitro, o aluno saber, né? Pra gente ver como ele reage nesse tipo de... A gente chama de controle de jogo, né? Sim. Que além de saber a regra e apitar a regra, não basta. Precisa ter um controle de jogo para entender como lidar com um banco de reservas, como lidar com um jogador que reclama mais, que gesticula mais. Importantíssimo, né? Porque, enfim, que tem de jogador reclamão também hoje no futebol brasileiro. Boa sorte, da responsabilidade. Pressão sempre, né? Quando fala, mas a gente tá preparado, a gente tá focado pra fazer esse trabalho. A opinião midiática, a opinião da mídia, ela acaba influenciando a arbitragem por pressão, ou você acha que o árbitro consegue se blindar dessas opiniões e conseguir conduzir
da melhor maneira aí a arbitragem dentro de campo? Eu acho que tem 2 fatores. Acontece que a pressão da mídia cai bastante em cima do árbitro, porque existe um número muito grande de árbitros que muitos não estão preparados para esse tipo de pressão. E, obviamente, quando ele chega dentro do campo de jogo, muitos usam o árbitro de vídeo como uma muleta. Ele vai lá, ele não marca nada para que depois alguém fale no ouvido dele e ele tenha uma segunda chance de fazer a interpretação, que, na verdade, o mais importante era ele decidir dentro do campo de jogo. Porque, na verdade, o VAR deveria ser para lances que o árbitro não estava visualizando. Muitas vezes acontece o lance, o árbitro visualiza, faz o gesto de segue, nada, e o árbitro de vídeo chama, ele vai lá e sai de uma não marcação para uma marcação e uma expulsão. Resumindo, dos opostos dentro da arbitragem. Falta a personalidade de o árbitro ir lá, olhar e falar assim, não, na televisão pode até ter sido, mas aqui no campo de jogo isso aqui não foi, não vai ser, quando eu apitar vai continuar não sendo. Então falta bastante de personalidade para os árbitros. O VAR faz com que os jogadores sintam que o árbitro não é a palavra final. Ele decide, entendeu? Mas os jogadores sabem que tem um cara vendo o jogo na televisão, então todos eles correm em cima do árbitro quando tem um toque de mão, quando tem um pênalti mais esquisito. Aí eles correm, por quê? Porque eles sabem que o VAR vai examinar. Então, essa pressão causa essa indisciplina e causa esse descrédito da arbitragem. Além do mais, é claro que o árbitro começou a transferir a responsabilidade para o VAR. Árbitro é o seguinte, ele marcou, está marcado, o que ele decidir, está decidido. Agora mudou tudo. E agora a televisão é que apita. Tem árbitro que apita uma final de campeonato estadual com 2.500 pessoas assistindo e ele ganha R$700 para apitar uma final de campeonato estadual. E ele sai da final do campeonato estadual e jogam ele no Maracanã para fazer um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, ou no Morumbi, ou um Grenal, ou um Bavi, com 50 mil pessoas. É uma pressão muito grande. E você consegue imaginar algum jeito da CBF aprimorar mesmo esses treinamentos de árbitros, que o sistema da arbitragem brasileira, que realmente não tem sido dos melhores, principalmente na opinião do torcedor, consiga melhorar de alguma forma? Eu acho que se você conseguir diminuir o número de pessoas, vai ser um ponto primordial para que você tenha uma unificação de critérios. Então, quanto menos gente, o fator de você chegar num denominador final é melhor. Então, nesse jogo, eles vão falar, isso é pênalti. No domingo, isso também tem que ser pênalti. Por quê? Para ter critério, para todo mundo falar, nossa, a arbitragem está unida. Aquele lance igualzinho daquele jogo, os caras deram a mesma coisa. Agora não. Jogo A, pênalti. Jogo B, nada. Jogo C, pênalti. Jogo D, nada. Falta. Que porra é essa? Que arbitragem confusa. Total, você falou agora do pênalti, esse exemplo do pênalti que é muito bom, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa regra do pênalti. Pênalti, quando o cara deixa de ter um cuidado, porque hoje é bonito de ver, quando você vê que um zagueiro vai pra área e ele já coloca a mão pra trás, você fala, esse tá ligado no jogo, sabe que isso é a maneira de se jogar hoje, mas cara, às vezes o cara tá parado, chegando pra jogar, o cara vai cruzar a bola na área, ele vira o rosto, a bola pega no braço, o árbitro dá pênalti, a intenção que ele teve de pôr a mão na bola, que a ação de bloqueio que ele teve de pôr a mão na bola, falta qualidade, na verdade. O cara dá um metro de distância do adversário, ele dá um chute forte, a bola bate aqui no braço, não é pênalti, é um susto que o cara levou. Mas ele aumentou o espaço dele, abriu o braço. Toda vez que o cara for chutar, vão botar o braço para trás. Mesmo com o braço para trás, os caras estão dizendo que tem o braço xícara, que o cotovelo fica para fora, e aí tem que marcar. Qual é o cara que pula salto em altura, que pula salto em distância, que ele não se impulsiona com o braço? Hoje, se o sujeito pular e levantar o braço aqui, e o adversário bater com o rosto na mão dele, o adversário bota a mão no rosto, cai, roda, pede ambulância, enfim, vai para o hospital para provocar a expulsão do adversário. Isso é absurdo o que acontece. Melhorou o jogo, né? Melhorou. Conseguimos baixar bem a temperatura, né?
Nós temos a regra do jogo, né? Nós temos a regra do jogo. Na regra do jogo está previsto 12 infrações que são para tiro livre direto. Estamos falando assim, pegando o texto frio. Ótimo. Tem 12 previstas, tá? Tem 12. Essas 12 acontecendo dentro da área penal é pênalti. Então é fácil apitar futebol, não é? Basta decorar essas 12 e está resolvido. Infelizmente não é bem assim, porque muitas são interpretativas. E aí entram as considerações. Isso nos é trazido da FIFA. Não é algo que eu, Carlos, crie ou que algum gestor nosso crie. A FIFA traz as orientações. E nós passamos essas orientações para o árbitro. Por exemplo, há lances que são sem cartão. Há lances que são para cartão amarelo. Há lances que são para cartão vermelho. E às vezes tem um limite entre o amarelo e o vermelho, ou entre o sem cartão e o amarelo, que ele é tênue, né? Ele é tênue, então não é matemática, né? Muitas vezes não é matemática essas situações. Diferente, por exemplo, do que é pênalti ou não, se uma falta é fora ou dentro da área. Aí não tem discussão, aí é matemático. Basta ver. Às vezes o árbitro não vê, porque não estava bem posicionado e acabou perdendo aquela situação. Agora, o que é interpretativo vai continuar dependendo de boas interpretações. E isso a gente passa desde a escola, baseado no que a FIFA nos traz. Por exemplo, lance de mão, né? Lance de mão. Uma coisa é eu ter uma bola aqui e bater com a mão na bola. Todo mundo sabe que isso aqui é uma infração, se não for o goleiro, né? Sim. Todo mundo sabe que isso aqui é infração. E quando ela bate aqui, quando é e quando não é? E quando ela bate aqui, sempre vai ser? Não, nem sempre. Depende do que aconteceu antes, depende da proposta do jogador, depende do que está acontecendo. Sim. Então vai depender do entendimento do futebol. Cada vez mais a FIFA traz um entendimento do futebol, não é fácil. Hoje no papel, a arbitragem não é só isso que falta, tipo, esse CLT ali, árbitro de futebol, porque existe já uma estrutura para formar esse árbitro, ou você ainda acredita que não, que realmente a profissionalização exigiria outras etapas aí para essa formação ser mais completa e, enfim, evitar menos erros, não sei. A formação não vejo como um problema, o desenvolvimento. Agora, a profissionalização, o que ela ia trazer a mais de benefício? Eu ter esse árbitro diariamente treinando, sob a nossa supervisão. Sim. Né? Porque a gente tem uma supervisão mista, né? Que a gente observa de longe, vez por outra a gente encontra com eles por aqui ou num campo de treinamento, mas é muito pouco perto do que, por exemplo, uma equipe de futebol profissional faz, que é diariamente estar treinando efetivamente ali. É isso, família. Acho que deu para entender um pouquinho melhor esse universo da arbitragem. Mas e aí, ficou com pena dos árbitros? Ficou com raiva, com mais vontade de xingar? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, que em breve a gente volta com mais um Do Camisa para vocês. Demorou? Vambora, família!